2 Samuel 24. Quem achou, diga amém, por favor. Vai projetar, Ana? Está lá. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Amém? Amém? E aí, versículo 9. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Até aqui. Esse texto, você que é um bom estudante da palavra, você vai ver que o livro de 2 Samuel, que na verdade é um livro só, 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só, ok? Na Tanakh é um livro só. Então, quando foi traduzido nessa arrumação de Jerônimo para nós, veio e dividiu 1 Samuel e 2 Samuel. Então, quando você vê, você sabe que o livro, ele termina de verdade no capítulo 23, versículo número 7. As últimas palavras de Davi. Aqui tem um adendo do redator do texto. O redator, o camarada que está fazendo a redação final do texto, ele achou por bem, por inspiração divina, colocar a história dos valentes de Davi e depois colocar esse evento aqui da enumeração do povo, o censo, que vai ter a célebre frase: não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Muitas das vezes a gente não entende o porquê que determinadas coisas estão na Bíblia. Nada na Bíblia é por acaso, tudo na Bíblia tem um porquê. Às vezes a gente acha que as coisas elas acontecem por acaso, que determinados assuntos eles podem passar batido e nós não darmos atenção a ele. Eu sei que hoje, dentro dessa modernidade, muitas igrejas já tiveram a elucidação ou a iluminação sobre a questão de ofertório, que o ofertório não é simplesmente dar dinheiro. Ou simplesmente falar assim: gente, nós temos agora que pagar o café aqui, temos que dar uma oferta para o pregador e alguma necessidade aqui, vamos levantar, vamos fazer aqui um ratatá entre nós para cobrir. Muitas pessoas, hoje, graças a Deus, nós não temos essa visão mais, mas tem muita igreja por aí que tem isso. Porque oferta é muito mais do que dar dinheiro, irmão. Oferta, seja tanto para o bem quanto para o mal, ela tem um peso poderosíssimo, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Com certeza absoluta, vocês que têm muito mais tempo de crente do que eu, já ouviram essa passagem aqui, dizendo por que Deus abateu Israel e a praga veio e começou a matar o pessoal. 2 Samuel está dizendo que o Senhor incitou a Davi. Quando você lê em Crônicas, está dizendo que Satanás incitou a Davi. Ok? É a visão de cada um daquele que está escrevendo. 2 Samuel foi escrito antes de cativeiro. Israel tinha uma visão. Depois... Crônicas, depois do cativeiro babilônico, Israel teve uma outra concepção de demonologia. Então eles entenderam, foi Satanás que incitou a Davi. E aí a gente ouve, por que Deus feriu a Israel? Por que Deus matou tanta gente? O pessoal fala, por causa da soberba de Davi de contar o povo. Porém, eu quero te mostrar um negócio na Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo número 30. Êxodo, capítulo número 30. Abra sua Bíblia lá, por favor. Êxodo capítulo 30, versículo de número 11. Amém? Acharam? Olha o que diz o texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, ou seja, fazeres censo, olha isso, quando tomares a soma dos filhos de Israel, ou seja, fazer censo, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, ou seja, uma oferta, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares. Isto darás todo aquele que passar ao arrolamento, ao censo, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbulos. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos acima dará oferta ao Senhor. Era a lei de Deus. Quando se faz um censo, cada pessoa tinha que dar uma oferta perante o Senhor. Estava na lei. Está aqui na lei. Mas o povo entende que partes da Bíblia não funcionam. Que partes da Bíblia eu posso esquecer, eu posso colocar num canto. E Deus diz, é muito perigoso fazer censo.
É muito perigoso fazer conta de povo. É muito perigoso ficar assim, ó. Quantas pessoas tem aqui hoje? Eu quero saber quantas pessoas tem aqui hoje. Cuidado com a fonte motivadora na qual você conta. Se você conta como um bom pastor que conta as ovelhas, papai cuidava de boi na fazenda, ele ficava com o cavalo na porteira e o boi ia passando. Aí ele ficava, tá. Eu nunca entendi como é que ele conseguia contar. Ele contava, tá. Aí ele falou, ó, tá faltando um aqui. Pela conta, ele sabia se estava faltando ou não estava. O problema é quando eu quero contar para poder me engrandecer de quantas pessoas tem aqui. Entendeu? E Deus disse, cuidado quando vocês fizerem. Porém, quando vocês fizerem, tragam oferta. Meio ciclo de prata. Coisinha pouquinha. Não é muito, não resolve problema, mas pertence ao Senhor. Entenda uma coisa, irmão. Se for pouco ou se for muito, se pertence ao Senhor, tem que ir para a mão dele, não é na sua. E o Senhor chegou e disse assim, não faça censo sem oferta. Se não entregar oferta, a praga vem. Quando Davi bateu o pé e disse assim, eu vou fazer o censo. Deus falou assim, faça. Quando voltou 9 meses, que colocou lá na conta, lá, tem 800 mil de Israel e 500 mil de Judá, tem 1.300.000. A conta dessa brincadeira era 3.900 quilos de prata que deveria entrar no altar. E Deus disse, porque vocês não ofertaram, eu começo a matar o povo. Porque tem gente que duvida do poder que existe numa oferta. Leia a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo número 10. Quando o Enéas estava paralítico, Pedro orou por ele e Deus fez um milagre e curou aquele homem. O milagre se espalhou, a notícia do milagre, e chegou em Lida. Quando chegou em Lida, havia uma mulher, qual o nome dela? Dorcas ou Tabita. E quando chegou lá, o povo falou assim, Dorcas estava doente e mandou chamar Pedro. E Dorcas havia falecido e mandou chamar Pedro. Chamou Pedro. Por que chamou Pedro? Porque Pedro curou lá. Se Pedro curou lá, Deus pode operar aqui. Mas qual foi a moeda de troca para Pedro ir lá? Qual foi a palavra dele? Ele falou assim, olha Pedro, tem uma senhora boazinha aqui. Não. Ele simplesmente, Lucas vai relatar, uma senhora que está cheia de boas obras e de ofertas. Eu fiquei assim, gente, como é que pode esse texto? Boas obras está cheia, eu entendo. Mas cheia de oferta? Porque, irmãos, quando eu oferto, eu esvazio meu bolso. Mas Lucas diz que a mulher estava cheia de oferta. Por quê? Porque quando eu esvazio meu bolso no ofertório, eu encho a minha vida com a minha oferta. E detalhe, a mulher estava morta. Ela estava morta, mas a oferta poderia ser reclamada diante do Senhor por aqueles que estavam em volta dela. E aí o que aconteceu? A oferta, Pedro foi e fez o seguinte, o que ela tem? O pessoal começou, tem um aventalzinho. Tem lencinho em branco aí, Rosângela, hoje? Tem lencinho em branco aí? Esse avental é Dorcas que fez. Tem lencinho aí, não? Me dá a toalhinha aí, me dá a toalhinha aí. Nem as virgens tibetanas têm uma toalha dessa. Aí começaram, Dorcas deu isso aqui, Dorcas deu isso aqui, Dorcas deu isso aqui, Pedro, uau. E Pedro vai usar o princípio bíblico. Qual o princípio bíblico que ele fala? Aleluia, essa mulher deu muito. Ele pegou o princípio de Jesus quando lembrou de Jairo. Ele estava lá, Jairo amava, e porque ele amava, ele criou uma sinagoga. Ele amava, então ele deu recurso para construir a sinagoga. Quando a filha estava doente, o povo falou assim, esse homem amava a Deus e deu para poder construir. O que aconteceu? A mesma coisa da mulher sunamita, que honrou Eliseu. Todos os 3 casos vão aparecer alguém, Jesus entrando, ou o profeta entrando no quarto sozinho com aquele que estava morto. Que eu quero dizer para você que a sua oferta pode criar um ambiente profético de tal maneira que pode ressuscitar alguma coisa que foi perdida na sua vida. Então, por favor, não oprima
Não menospreze o momento do ofertório no culto na sua igreja. Ensine ao seu povo, porque o povo do Senhor ele é destruído não pela fofoca ou pelo adultério, ou pelo diabo. Só é destruído por falta de conhecimento. Mas quando a luz chega, as trevas vão embora. Vamos ofertar ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus, irmãos.